hoje vamos falar um pouco sobre a indústria dos gases industriais, né? Então, mais uma indústria que movimenta milhões todos os anos aqui no Brasil e no mundo inteiro. Uma indústria de extrema importância em muitos âmbitos que nós vamos ter da economia, seja ele na área da saúde, da pesquisa, da própria área industrial, servindo como matéria-prima ou como insumo para outros processos, né? Mas a indústria dos gases industriais, ela é realmente muito vasta, tanto é que para poder separar um pouco melhorzinho essa aula, eu tive que separar por gases, né? Então aquela estrutura que a gente costumava seguir de histórico, produção, aliás, histórico, características, produção e economia, eu tive que fazer dentro de cada gás individualmente, né? Que senão não tinha como separar tudo isso e deixar tudo em sua ordem, porque ia acabar ficando um pouco confuso, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro uma breve definição, né? Gás industrial, na verdade, é o grupo de gás comercialmente fabricado e vendido para utilização em aplicações diversas. E aqui, como eu disse, isso daqui, no caso, serve tanto, esses gases vão servir como matéria-prima, vão servir depois também dentro de outros processos, como gás de purga, né, que seria aquele gás para poder expulsar os outros, como neutralizante, como matéria-prima, uma infinidade de coisas, né? Então, todos os gases que você pode dar um uso direto à indústria, nós podemos classificá-los como gás industrial. E nós vamos ver que eles são vários, né? Então, nós vamos trabalhar aqui alguns como oxigênio, nitrogênio, amônia, gás cloro, entre outros. Claro, não dá para falar de tudo ainda assim de uma vez só, mas pelo menos a gente vai falar dos principais, ou de uma boa parte deles. E nós podemos dividir eles quanto ao processo de produção. Tá? Quando eu falo processo de produção, posso dizer que eles podem ser os derivados do fracionamento do ar atmosférico. Tá? Nesse caso, é um processo puramente físico. A gente faz a condensação fracionada, tá? Para poder justamente, devido aos seus diferentes pontos de ebulição, a gente poder ir separando eles e vai resfriando, eles vão se liquefazendo, a gente vai separando do ar. Tá? E os outros, né, que seria outra categoria, são aqueles obtidos por processos químicos. Tem alguns gases que eles já são produtos de reações corriqueiras, eu só faço aproveitar eles. Já tem outros que eu vou para a indústria especificamente para produzir aquele cara. Né? Então, eu posso fazer essa distinção quanto ao tipo de produção. E aí, vamos começar logo entrando no CO2, né, o dióxido de carbono, que é um dos nossos, que é, no caso aqui, o nosso primeiro gás industrial a ser explorado. Esse no seu histórico, nós temos em 1835, Adrien Tillorier, ele faz a primeira produção de dióxido de carbono sólido, que no caso é o gelo seco. Então aqui eu peguei um exemplo da maquinazinha que ele produziu e utilizou. Né? Basicamente o que nós temos aqui era que era colocado gás aqui, gases provenientes de queima, de hidrocarbonetos aqui dentro, e aqui era uma prensa, que você conseguia ir aumentando a pressão aqui, aumentando a pressão, até que ele se aproximava um tanto que, por efeito de pressão, ele se solidificava. Né? Então, isso aqui foi uma máquina para poder produzir o gelo seco ou o dióxido de carbono sólido. Em 1924, começaram a utilizar o gás em refrigerantes e geladeiras. Ou seja, a partir daqui, você tem uma produção bem mais elevada, a necessidade de uma produção mais elevada, porque quando você tem algo no ramo alimentício, isso aqui quer dizer que não é uma ou duas pessoas que vão utilizar. Né? Isso aqui quer dizer que agora você vai ter uma multidão de pessoas tendo por necessidade utilizar esses gases. Em 1981, a produção comercial de CO2 era de 3,6 vezes 10 elevado a 6 quilogramas, isso tanto na forma gás, líquido ou... Opa, desculpa, que é sólido, né? Então, a gente pode ver aqui o seguinte. E sólido. Então, a gente pode ver aqui, ó, 3,6 milhões de quilos por ano. É muita coisa.
né? Então eu necessito de equipamento específico, eu necessito de indústrias específicas, eu não posso mais tratar o CO2 somente como um produto secundário, né? A partir daqui ele se torna já um protagonista da produção industrial. Dentro de suas características, a gente tem que o dióxido de carbono é um gás ligeiramente tóxico, inodoro, incolor e de sabor ácido. O CO2 não é combustível nem alimenta a combustão e é 1,4 vezes mais pesado que o ar. Ou seja, se eu for parar para poder analisar essas características aqui, esse ligeiramente tóxico se fala diretamente sobre a questão da respiração celular, onde você tem a troca do gás oxigênio pelo CO2, fazendo com que o oxigênio seja menos absorvido. Ele é inodoro, incolor e de sabor ácido. Isso aqui basicamente porque o CO2, ao entrar em contato com a água na nossa boca, ele vai promover a formação de H2CO3, o ácido carbônico, tá? Então, nesse caso, ele vai causar essa sensação de acidificação. Isso daqui também é um dos efeitos que nós observamos quando a gente trabalha com água com gás, por exemplo. Água com gás, se você for parar para ver, o pH dela é entre 4,5 e 5,5, e água com gás nada mais é do que a água com adição de CO2. Temos que o CO2 também não é combustível e nem alimenta a combustão, porque o carbono já está no seu nível de oxidação máximo. Ele já está aqui como mais 4, então ele não pode oxidar mais, logo ele não vai alimentar uma combustão, né? Quando a gente fala do CO2, a gente tem que falar de algumas coisas, né? Como a questão do efeito estufa, que ele é visto como um dos grandes vilões do efeito estufa, né? Vou comentar um pouquinho. Essa questão da acidificação causada pelo CO2. Se nós temos uma concentração de CO2 muito grande na atmosfera, ela pode interagir com a água das nuvens, promover a formação de ácido carbônico. Mas isso daqui simplesmente causa uma leve acidificação da água da chuva, né? A gente não tem aqui uma acidez suficiente para ter o que nós chamamos de chuva ácida, né? Então, aqui basicamente é uma breve acidificação. Normalmente, o CO2 ele é comercializado em cilindros maiores, né, depende da sua aplicação, ou em cilindros de 12 gramas. Esse aqui está sendo muito comum, né, a venda dele. Que hoje, quando você precisa jatear alguma coisa e você tem algo portátil, esses cilindros aqui de 12 gramas, eles são muito utilizados, né? Na parte alimentícia, o pessoal que vai jatear chantilly, o pessoal que que faz tiro esportivo, usa muito esse aqui também, né, para fazer promoção de disparos de chumbinho, principalmente. Então, esses daqui são os dois padrões, digamos assim, de venda. E eu tenho alguns usos, né? Claro, se ele é um gás industrial, tem que ter os seus usos. E aqui nós podemos ver que eles são os mais diversos possíveis, né? Como inertizante na conservação de alimentos, na indústria de bebidas, congelante para alimentos, extintor de incêndio, matéria-prima para processos químicos, propelente em aerosóis e expansão de poliuretano. Então aqui você pode ver uma série de atribuições do CO2, né? E aquela coisa que eu costumo dizer, quanto mais atribuições você dá, maior tende a ser sua necessidade de produção, porque você está diversificando a aplicabilidade, então você está dando mais funções, mais uso na indústria para ele. Então, você usar como inertizante na conserva de alimentos, imagine só que alguns alimentos em contato com gases como o O2, eles podem promover formação de fungos, formação de alguns micro-organismos, ele pode ter um tempo de validade mais reduzido. Então, você pode purgar o CO2 naquele alimento para poder fazer a expulsão de outros gases, né? E ele se torna inertizante. Na indústria de bebidas, basicamente toda bebida gaseificada, você vai promover esse processo de adição de CO2, né? São raros os casos que você não faz, como por exemplo os espumantes, que a produção de CO2 é inerente da sua própria fabricação, né? Mas outros, como refrigerantes, como cervejas, você às vezes necessita fazer o borbulhamento do CO2 ou produzi-lo em algum outro parte do processo. Extintor de incêndio, como a gente já comentou aqui, ele não alimenta a chama, né? Então ele consegue abafar o fogo. Matéria-prima de outro processo, propelente aerosol hoje é muito utilizado também, né? Se você for ver, por exemplo,
os recipientes de desodorante que nós temos hoje, ele basicamente é um pó finamente dividido, e dentro daquela latinha, você satura CO2, para que a pressão no interior daquela latinha seja maior. Então, quando você aperta ali a válvula de escape dele, você vai ter uma tendência de equilibrar a pressão do interior com o exterior. Então, eu vou ter que tirar esse gás de dentro da minha lata, para que ele possa se expandir, diminuir a pressão dentro da latinha, e consigo ele vai acabar arrastando esse gás finamente dividido, que vai ser justamente o nosso desodorante. Como eu comentei, né? Quando a gente fala do CO2, é quase que impossível a gente não falar de efeito estufa aqui no planeta Terra. Então, basicamente, eu coloquei aqui um processo no qual a gente pode ver os efeitos do CO2, tá? Então, basicamente assim, a pergunta é, como a poluição aquece a Terra? E antes de dar continuidade a esse questionamento, eu mostro essa imagem aqui, ó. Imagine só, você tem o planeta Terra, ele aqui no reduto fechado, né? E você ter ao redor dele vários poluentes que vão se acumulando ali ao redor, né? Bem complicado isso. Então aqui a gente tem um sistema que é chamado efeito estufa, né? Imagine isso aqui como uma estufa de plantas, onde os gases ficam retidos e que você tem que nem todos os raios ultravioletas conseguem entrar e sair. Uma parte deles só entra, né? Então seria mais ou menos algo como isso. Mas vamos lá. Os gases poluentes, como o dióxido de carbono e o metano, formam uma capa que concentra o calor do Sol na atmosfera, aumentando um processo natural conhecido como efeito estufa, né? Podemos ver que ele naturalmente já ocorria, porém ele torna-se um pouco mais intensificado. Então, no caso aqui do processo natural, nós temos a radiação atinge a atmosfera da Terra, que absorve a maior parte do calor e reflete o restante para o espaço. Então, nossa famosa camada de ozônio, né? Na hora que o raio vem, ele chega aqui e reflete. Beleza. Mas continuando. A superfície da Terra devolve uma parcela do calor emitido pela radiação solar na forma de raios infravermelho, ou seja, uma parte passa, esse raio, né, atinge a Terra, aquece e é refletido na forma de calor, tá bom? É dissipado na forma de calor. O 3 é: os raios infravermelho deixam a atmosfera, parte do calor é retido, aquecendo o planeta. Então, esse calor na forma de ondas infravermelho, ele pode ser totalmente refletido e ele pode ser retido, ele pode ser dissipado ou uma parte volta para a Terra. Então, até aí, tudo bem. Eu estou vendo aqui que eu tenho dois fatores que podem dissipar essa energia proveniente do Sol. Beleza. Depois disso, eu tenho os efeitos na presença de poluição. Tá? E quando eu tenho poluição, a situação já é um pouco diferente. Então, eu tenho assim: a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e as indústrias liberam gases que se acumulam na atmosfera. Opa! Então, estou vendo aqui que o único efeito que eu tenho agora não é somente da camada de ozônio. Eu tenho a camada de ozônio e eu vou ter uma camada aqui feita de poluição, no caso, principalmente, né, dióxido de carbono e metano. 5. A poluição retém uma parcela maior dos raios infravermelho, que deveriam ser refletidos para fora da atmosfera. Os raios voltam para a superfície terrestre na forma de calor, aumentando ainda mais a temperatura da Terra. Ou seja, o ideal seria esse raio vir, chegar na superfície da Terra e ser refletido. Quando eu tenho essa segunda camada aqui de gás, no caso proveniente da poluição, ele vem, interage com a Terra, reflete. Mas antes de sair do planeta, ele volta de novo. Ele é novamente refletido. Então, eu tenho esse acúmulo aqui de radiação sobre a superfície terrestre, causando esse efeito que nós chamamos de estufa. Tá? Quanto à fabricação do CO2, tá? A gente já viu que dentro de alguns processos industriais nós temos a produção de CO2. Então aqui a gente vai ver esses processos em específico, tá? E depois vamos ver também alguns dos processos que são direcionados para ele. Então, a partir de gases de combustão de materiais carbonáceos, né, nós vamos ter os
óleos combustíveis, o gás combustível, o coque e assim por diante. Então nós podemos ver que se eu tenho a combustão de algum material carbonáceo, ele vai liberar CO2 e eu posso aproveitar ele, basta eu direcionar a vazão dos meus gases. Eu coloquei aqui um esqueminha de como seria isso, tá? Então olha só, se eu tenho aqui na minha caldeira, eu faço a adição de óleo ou gás natural, eu vou ter o que nós chamamos de caldeira de tubo de água, tá? Onde é que eu tenho a queima e esses vapores vão para as turbinas, né, para poder movimentar alguma coisa. Beleza. Porém, eu vou ter aqui ainda a saída desses gases para as minhas torres lavadoras de fumos, porque afinal esse CO2 ele não sai puro, normalmente ele vai sair adicionado de fuligem, ele arrasta mecanicamente alguns resíduos sólidos, tá? Então aqui eu tenho duas torres de lavagens, onde eu tenho água dos resfriadores, né, que vão passar por aqui. E aí depois eu vou ter aqui um soprador, que vai levar esse gás para um absorvedor. Então aqui eu vou ter o gás de combustão livre de CO2, né, que vai acabar saindo. Porque eu posso ter também aqui CO, posso ter NO2, SO3, posso ter outros gases, dependendo daquela matéria-prima que eu estava queimando, né? Depois de passar por esses absorvedores, meu gás vai para uma bomba, onde ela vai vir para o chamado reativador, tá? Onde nesse reativador aqui, eu vou tornar o meu CO2 novamente em condições de operar, né? Porque afinal ele passou aqui pelos absorvedores, diminuindo muito sua pressão parcial. Então aqui eu vou acabar reconcentrando ele. Vou passar pelo arrefecedor do CO2, no caso aqui eu vou controlar a temperatura dele, para ele poder vir para as minhas torres de lavagem a permanganato, né? E outra coisa, quando eu vejo aqui que meu vapor saiu para a turbina, né? Quando ele volta aqui eu tenho um vapor de descarga da turbina, que ele pode passar pelo refervedor e voltar para o meu reativador, tá? Então, aqui nem todo o CO2 está sendo aproveitado, uma parte dele pode acabar saindo mecanicamente aqui. Depois disso, eu vou jogar eles nos meus tambores de reidratação, tá? E do meu tambor de reidratação, vou jogar ele no condensador, que vai ter um sistema de retorno, um pré-resfriador e um receptor de CO2 líquido. Então veja que esse processo aqui, basicamente, para poder produzir o CO2 líquido, ou eu posso fazer aqui uma prensa, né, aumentando a pressão dele, e formar o CO2 sólido, tá? Então note que, basicamente, é um processo todo que vem do reaproveitamento do CO2 que vem da queima de combustíveis carbonáceos, tá? Quando eu tenho nessa primeira parte aqui do processo, eu tenho basicamente o quê? Ó? O gás de combustão é resfriado, purificado e lavado mediante a passagem de 2 lavadores de água. E o CO2 é removido pela adsorção seletiva em uma solução aquosa de etanolamina, né, que é justamente aqui, ó, quando eu vou fazer a lavagem, eu faço o absorvedor. Depois, na segunda parte do meu processo, eu tenho que o CO2 é purificado em um lavador a permanganato de potássio, ficando isento de traços de H2S e aminas, né? E é secado. O CO2 é comprimido, resfriado e liquefeito, que é o final do processo, né? Note que é praticamente um sistema independente dentro da minha indústria, da minha construção industrial, para poder produzir o CO2. Isso aqui eu poderia simplesmente deixar ele como uma espécie de descarte, né? Como algo que foi produzido e eu não quis, passei ele pelo meu filtro e joguei fora. Mas, como ele tem um valor comercial agregado, não é interessante simplesmente eu descartar. Então, eu posso fazer esse tratamento para ter o reuso dele. Nós vimos também que é possível fabricar o CO2 por meio da recuperação de CO2 na fermentação. A gente trabalhou isso aqui, por exemplo, lá na indústria do álcool, e nós vimos que a fermentação alcoólica, basicamente, ela funciona assim. Você tem as leveduras que podem digerir os açúcares pelo fenômeno da fermentação. A fermentação ela vai produzir, basicamente, CO2 e etanol, ou algum outro álcool que eu deseje, vai depender da minha levedura. E aí, quando eu vou fazer a destilação desse processo,
eu posso capturar esse CO2 na destilação ou antes, né? Depende de como eu direciono os meus gases desse processo de fermentação. Então, se ele libera CO2, eu posso aproveitar a partir dali também. E aqui nós temos, como eu disse, naquela reaçãozinha. Olha, eu tenho aqui a glicose, que pode reagir com a minha levedura, formando o etanol e CO2. Basicamente, nós temos aqui a adição da invertase, né, para poder quebrar a sacarose em glicose e frutose. E nesse processo aqui, nós vamos ter a segunda reação, que vai ser a produção do etanol, né? Veja que em sistemas abertos, eu ter aproveitamento desse CO2 é um pouco mais complicado, afinal, o CO2, por ser um gás, ele já vai volatilizar aqui. Porém, se eu faço esse processo de fermentação em reatores fechados, isso faz com que eu possa colocar ali um ventilador dentro do meu sistema, com a finalidade de direcionar os gases provenientes dessa fermentação e jogar todos eles dentro de um circuito de reaproveitamento de CO2. Tá? Basicamente, olha só. Se eu pego o CO2 de fermentadores a 99,8%, veja que esse CO2 aqui já está com um grau de pureza muito elevado, né? Eu posso jogar ele em algumas colunas de lavagem a álcool, né, para poder justamente tirar esse álcool diluído que vai para os fermentadores. Eu posso passar eles por essas torres de lavagem a água também, tá? E aí depois eu vou passar ele por um gasômetro, onde eu vou ter uma purificação dele em líquido. Depois eu vou jogar ele no compressor, desculpa, onde eu vou estar aqui já tornando ele mais líquido. Depois eu vou passar ele por outra coluna de lavagem com bicarbonato, uma coluna de lavagem com ácido sulfúrico, uma coluna de lavagem com com carbonato de sódio e depois uma torre de lavagem a óleo. Tá? Se eu passo ele por todo esse processo aqui, eu vou ter um CO2 puro para os condensadores já quando ele passa aqui pelos meus compressores. Se eu passo ele por todo esse processo aqui, né, ele vai voltar para o meu estágio 2, que vai tornar o meu CO2 puro. Tá? Em termos de materiais e custos, eu tenho aqui algumas coisas que eu posso acrescentar. Então, por exemplo, o bicromato, eu gasto aqui 200 gramas dele. O carbonato de sódio, 5 gramas. De óleo, 40 ml. De solução de ácido sulfúrico, 21 litros. Isso aqui requer 8.350 litros de água, né? Quase 5 kW por hora de eletricidade. Tá? Então isso aqui são meus gastos por tonelada de CO2 produzido. Tá bom? Então, quando eu tenho esse meu CO2, que ele vem dos fermentadores e passa pelas minhas colunas, eu tenho o seguinte. O primeiro depurador contém uma solução alcoólica diluída, que atua como purificador preliminar e remove a maior parte do álcool carregado pelos gases. Afinal, esse CO2 aqui ele é proveniente da fermentação alcoólica. Então, ele arrasta junto consigo os gases alcoólicos. Né? Lembrando que o álcool é uma substância volátil, então ele pode vir e ser arrastado mecanicamente sim. Tá? Os dois depuradores seguintes tem um líquido que eu... Desculpa, acabou. Ficou meio estranho aqui, mas vou já ajeitando aqui. Então, nesses dois depuradores seguintes, o líquido de lavagem é a água desaerada, que vai remover quase todas as impurezas solúveis em água. Então, nesse caso aqui, se eu tiver purezas insolúveis, já sabe, né? Ou, desculpa, purezas solúveis em água, ele acaba saindo por causa dessa lavagem. Então, eu estou num sistema aqui, onde se eu tiver, por exemplo, alguns nitratos, alguns sulfatos que são solúveis, já podem sair aqui nessa primeira etapa. Eu não preciso esperar até as etapas finais. Depois, meu sistema continua, né? Onde eu vou ter aqui a primeira lavagem com um bicromato, essa primeira parte aqui. Então, o gás é conduzido a um depurador
contendo bicromato, ou dicromato, né, em solução que oxida os aldeídos e os álcoois no gás, que ainda sejam pertinentes. Né? Então, aqui, se eu tivesse impurezas de álcoois ou de aldeídos, eles iam sofrer oxidação aqui. No segundo depurador, que vai ser esse aqui com ácido sulfúrico, completa-se a oxidação e o gás é desidratado. No terceiro depurador, no qual circula uma solução de carbonato de sódio, ocorre a retirada de ácido arrastado pelo CO2. Tá? Finalmente, o gás passa por um lavador contendo glicerina para fornecer um gás inodoro, porque até aqui eu poderia ter algumas estruturas de enxofre ou algumas gomas, né? Assim, finamente dividido. Então aqui eu tenho o meu gás inodoro. Tá? Então, veja que para poder purificar esse CO2 eu passo por um longo processo de filtragens e adsorções. Aí eu posso entrar um pouco agora no CO2. Tá? Desculpa, CO2 não, no O2. O oxigênio gasoso, ele também é um gás industrial de elevado estima em várias áreas, inclusive na área médica. Recentemente nós vivemos uma crise proveniente da falta de CO2 em alguns hospitais, né? Foi aquela crise sofrida principalmente no Amazonas, onde foi visto que muitas pessoas estavam dependendo de... Estou com medo de falar CO2. Estavam dependendo de O2 artificial para poder respirar. Quando eu digo artificial, é aquele que não é do atmosférico, e sim aquele que você pode ter que fazer a separação dele para poder trabalhar, né? Então, as indústrias que trabalham com oxigênio, eles têm que estar o tempo todo tomando cuidado com sua linha de produção, porque é o tipo de gás que não pode faltar, a vida depende dele. Não é simplesmente, eu estou sem matéria-prima, é tipo, a pessoa vai morrer. Né? Então, muito cuidado com a produção de CO2, ou desculpa, de O2, quando a gente fala CO2. Então, puxei aqui um pouquinho do histórico, tá? Eu peguei essas duas constatações aqui, porque o O2 ele teve uma história bem bacana que quebrou alguns mitos da alquimia e do princípio do flogístico, né? Que a gente na química sabe que foi algo que se acreditou durante muitos e muitos anos. Então, basicamente, foi com a descoberta desse carinha aqui que muita coisa mudou. Então, o chinês Mao Kuo, no século VIII, e Leonardo da Vinci, no século XV, chegaram à conclusão de que o ar não era um elemento. Então, entenda, a partir daqui eu já estou pensando, o ar ele é uma mistura de substâncias. Eu tenho várias coisas aqui inerentes ao ar que eles podem dar efeitos diferentes. Né? Se você pensar o ar como elemento, ele só tem uma única função, existir e reagir. E se ele reage, ele some. Né? Mas aqui não. Aqui eu estou dizendo que ele pode ser composto por várias coisas. Algumas reativas, outras não. Isso aqui já é um ótimo princípio para a gente. Para Mao Kuo, o ar era composto por duas substâncias. Era chamado o ar completo e o ar incompleto. Onde esse ar completo era aquele que poderia promover a combustão e o ar incompleto seria aquele que poderia dar fim ao processo de combustão. Tá? Já Da Vinci, ele percebeu que havia uma relação entre o fenômeno da combustão e o ar que respiramos. Então aqui você pode ver que basicamente a gente sempre está remetendo à combustão, né, por causa do princípio do flogístico mesmo, que era a teoria acreditada naquela época. Então, em 1771 e 1774, dois cientistas realizaram experimentos diferentes, mas alcançaram o mesmo resultado. Em 1771, Schilling produziu gás oxigênio a partir do aquecimento individual de substâncias diferentes, como nitrato de potássio e óxido de mercúrio. Já em 1774, Priestley produziu o óxido de mercúrio 2, aqueceu o óxido de mercúrio 2 e produziu o gás oxigênio. Né? Então aqui eu já tenho as primeiras produções de oxigênio em bancada, mas eu ainda precisei da última cartada, né? Que foi em 1777. Lavoisier ele forneceu o nome do elemento oxigênio, depois de verificar que esse elemento químico fazia parte da composição de diversos ácidos inorgânicos. Tá? Então, as moléculas apresentavam o átomo de oxigênio. E aqui foi justamente quando a gente chegou, ele não simplesmente serve para
combustão, ele também faz parte da estrutura de moléculas. E ele não faz parte somente de produtos da combustão também. Ele faz parte de outras estruturas. Então eu não posso simplesmente associar ele somente à combustão. Eu posso associar ele a uma diversidade de estruturas distintas. Então, foi aqui que a gente teve o marco-chave da utilização da produção do CO2, né? Do O2. Então, algumas características, né, do oxigênio. Como característica física, eu tenho que ele é azulado na fase líquida, incolor na fase gasosa, inodoro nas duas fases, extremamente frio na fase líquida, porque o ponto de ebulição dele é muito baixo. Nas condições normais de temperatura e pressão, apresenta-se na fase gasosa. Na parte de características químicas, eu tenho não inflamável, não tóxico, oxidante, não corrosivo e acelerador da combustão. E como classe de risco, eu tenho que o gás não inflamável, altamente refrigerado na fase líquida e é um gás oxidante na fase gasosa, né? Então, tem alguns cuidados que a gente deve tomar. Por exemplo, quando a gente fala em respiração, né, que eu acabei de citar esse caso, lembre que esse gás oxigênio aqui ele é diluído também. A pessoa não pode ingerir diretamente o oxigênio, porque senão ela vai estar acelerando muitos processos de estresse oxidativo no seu organismo. Então, não é interessante. O que eu faço aqui é diluir esse gás para poder promover uma respiração adequada, mas de forma mais facilitada e pura, né? Quando eu vejo a parte de uso industrial do oxigênio, eu tenho aqui vários, né? Isso aqui eu citei alguns, mas claro, isso aqui vai bem além disso. Mas no caso, a indústria metalúrgica, em conjunto com a acetilena, é usado para corte, aquecimento, endurecimento e limpeza de metais. Se você for ver, a combinação gás-acetileno, você pode promover a chamada solda de acetileno, que ela consegue fundir uma grande variedade de metais, né, promovendo assim a parte de soldas e cortes. Tá? Na indústria química, ele é utilizado em uma variedade de processos químicos de oxidação, né? Então, às vezes, para poder fazer a própria purga dele e garantir que eu tenho apenas o oxigênio no meio, e às vezes até com matéria-prima mesmo. Tá? Coloquei aqui também da piscicultura, que ele é utilizado no transporte e cultivo de peixe para consumo direto, e no saneamento também para tratamento de águas. Tá? Às vezes eu posso pegar algumas águas de efluente que vão ter ali uma DQO baixa. Tá? E aí eu posso fazer ajustes por meio do oxigênio também. Tá? Agora o nitrogênio. Eu não falei da economia do oxigênio e de sua produção, porque o do oxigênio e o nitrogênio vão ser bem parecidos. Tá? Então, deixa eu falar primeiro do nitrogênio para depois falar das outras contribuições, tanto para o oxigênio também. Tá? Então, olha só. Em 1773, Daniel Rutherford, na Escócia, descobriu o nitrogênio. Descobriu. Né? Ele estudou ao ponto de ver que ali era um gás próprio, um elemento estritamente dito. Em 1785, o nitrogênio foi isolado por Cavendish. Em 1908, Fritz Haber desenvolveu o processo de extração de nitrogênio do ar e a produção de amônio, que é o NH3, para utilizar como fertilizante no solo. A gente também vai comentar sobre isso aqui. Tá? Então, isso aqui foi um nosso histórico do nitrogênio. E a partir daqui, né, a partir desse 1908, a aplicabilidade do nitrogênio simplesmente aumentou exponencialmente. Porque aqui ele utilizou para fertilizante no solo, né? Mas estruturas nitrogenadas, elas estão também entre as mais reativas que nós temos. Então foi possível desenvolver uma infinidade de outros materiais a partir desse nitrogênio extraído do ar. Então, olha só, como características físicas do nitrogênio. Ele é incolor, inodoro, extremamente frio na fase líquida, e nas condições normais de temperatura e pressão, ele apresenta-se na fase gasosa. Né? Ou seja, mais um gás qual o seu ponto de ebulição é muito, seu ponto de fusão é muito baixo. Desculpa, ebulição mesmo. Como características químicas, ele é inerte, não inflamável, não tóxico e não corrosivo. Veja que tudo isso aqui pode ser refletido no inerte, né?
Então, muito da sua aplicação direta se deve a essa inércia dele, essa capacidade de não reagir, porque você pode fazer a purga de algum material com nitrogênio e garantir que ali não haverão outros gases oxidantes. E assim você garante que naquele material, seja, por exemplo, naquele alimento, você vai ter um tempo de vida útil muito maior. Por exemplo, por que é que a gente às vezes pega um saquinho de batata ou pega um xilito e ali tem bastante ar, né? A gente pensa que é para poder iludir a gente com o tamanho da embalagem, mas nem é. Se você for pegar, por exemplo, uma batata, como uma Ruffles, ali dentro, ele vai ter a injeção de gases, principalmente para poder deixar o meio mais inerte, como o gás de nitrogênio, né? Mas também para poder proteger contra quebras. Então, para você poder ter sempre aquele produto inteirinho, é interessante ele ter aquele bolsão de ar para poder proteger, né? Quando a gente fala de classe de risco, ele na forma gasosa, tá? É um gás não inflamável e altamente refrigerado, isso na fase líquida. E o gás não inflamável na fase gasosa, ou seja, classe de risco que é muito baixa, né? Tanto é que ele entra na classe 2, que é gás não inflamável não tóxico. O uso do nitrogênio na indústria é o mais diverso possível, tá? Então, nitratos e outros compostos de nitrogênio são muito utilizados como fertilizantes e explosivos. Então, veja a diversidade que a gente tem aqui, né? Quando for falar do ciclo de Bohr-Haber na produção de amônia, eu vou adentrar mais a esses dois quesitos aqui, mas da mesma forma que praticamente metade da população da Terra se alimenta por causa do ciclo de Bohr-Haber, a gente teve a morte de muitas, teve e tem, né, a morte de muitas e muitas pessoas, tá? Ele também pode atuar como agente refrigerante, tá? Para poder armazenar e transportar produtos em baixas temperaturas. O nitrogênio líquido, quando ele é mantido em recipiente fechado e adequado, ele pode conservar ali temperaturas muito, muito baixas, né? Porque ele não vai ter como virar gás, e aí ele, ao permanecer líquido, vai tender a deixar essa temperatura bem baixa. Se eu não me engano, menos 178 graus Celsius, 168, é nessa faixa. Mas, enfim, muito, muito baixo, né? Algumas outras aplicações que eu posso dar para o nitrogênio, no caso que é aplicação, tá? Não é uso industrial. É que o gás no tratamento, o gás aplicado no tratamento de metais, na preparação de catalisadores poliméricos, em fertilizantes, explosivos, medicamentos, cosméticos, pigmentos, para extinção de incêndios, refrigeração de alimentos, produção de lâmpadas incandescentes, na forma líquida é usado em larga escala para purga, pressurizações em plataformas e grandes dutos, além da aplicação na área medicinal, né? Então, você vê uma variedade gigante de aplicações. Aqui eu coloquei um supercondutor, né, o supercondutor magnético, que no caso ele tem que ser resfriado a temperaturas muito baixas para poder ter características supercondutoras, né? Então, normalmente ele é resfriado a nitrogênio para você poder ter esses efeitos, tá? Então, aqui na fabricação do N2, que também é a mesma do O2, né, diga-se de passagem, eu tenho esse sistema aqui. Eu pego a condensação do ar atmosférico, tá? Nele eu vou ter 78% de nitrogênio aproximadamente, que seria essas bolinhas em azul, 21% do oxigênio, que seria em vermelho, e 1% do argônio, né, ou outros gases. Então o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui o sistema onde eu tenho a entrada do meu ar e depois eu vou ter uma certa limpeza nele, ou seja, ele vai passar aqui vai ser borbulhado em um líquido que vai dissolver algumas partículas que não são do meu interesse, como por exemplo, fuligem, estruturas orgânicas aromáticas, posso ter ali também poeira, dentre outros. Então eu faço essa primeira limpeza aqui. Depois eu faço a compressão deles. Com essa compressão, a pressão vai aumentar e eu vou ter uma maior proximidade deles, de tal forma que eu consigo escoar ele mais facilmente no meu sistema. E também fica mais fácil dele ir para o estado líquido, né, quando eu faço essa compressão. Na quarta etapa eu faço o resfriamento deles, compactando ainda mais as moléculas e tornando o meu sistema líquido. E aí depois ele vem para o 5. Note que esse 5 aqui é uma
torre com vários estágios. Esse meu líquido aqui, ele vai começar a escorrer dessa torre, e note que aqueles que são mais voláteis não vão estar mais sob uma pressão tão grande, então eles vão começar a se gaseificar de novo, começar a ir para o estado gasoso. E aí, como eles vão para o estado gasoso, eles vão sair por esse duto aqui superior. E aí eu posso jogar ele num gasoduto, ou eu posso acumular ele em recipientes para transporte, né? Aqueles que são um pouco menos voláteis, eles vão passar ainda por esse meu duto aqui, tá? E vão sendo capturados aos poucos. Então, por exemplo, aqui no meio eu posso ter a coleta do meu gás argônio. Eu posso seguir aqui na minha torre, aqui embaixo já é resfriado novamente, né? E aqui embaixo eu vou ter a minha coleta de nitrogênio, tá? Onde aqui ele vai passar por uma vaporização para poder se tornar gás novamente. E depois eu posso ter o envasamento dele na forma gasosa ou na forma líquida, que vai direto para os caminhões para poder fazer o transporte dele, tá? Então veja que na condensação fracionada do ar eu tenho tanto a fabricação do meu N2 como do CO2. Isso daqui já é um processo atrelado. Fabricação do N2 e O2. Até colocar logo assim. Eu não quis colocar só por a gente não perder a linha de raciocínio. Beleza? E aqui falando um pouquinho da parte do mercado mundial de gases, o que eu queria focar aqui era o seguinte, ó. Veja que oxigênio e nitrogênio juntos formam 50% do mercado mundial de gases. Só esses dois. Então, aqui eu vejo o tamanho da importância dessa indústria, né? Principalmente desses dois caras. Se eu tenho 50% da produção mundial só desses dois caras, quer dizer que a falta deles vai trazer consequências assim cabíveis, né? Por exemplo, imagine que a indústria de nitrogênio venha a faltar. O que é que vai acontecer, né? Ora, se você tem que a indústria do nitrogênio acaba, você vai ter a falta de insumos, por exemplo, para poder produzir fertilizantes. Se você não produz fertilizantes, como é que você vai produzir alimento? É complicado. Depois, você pode ter uma falta da indústria de vestuário, por exemplo. Muitos tecidos sintéticos, eles são provenientes de materiais nitrogenados. A própria amônia, né, tá aí para isso. O nylon. Então, essas indústrias, elas estão totalmente intricadas com o que a gente conhece pelo mundo moderno. Note que são estruturas industriais modernas, que elas têm de poucos anos para cá a sua subdivisão, justamente devido à necessidade da aplicação desses gases. Então vamos lá. Aqui a gente falou do nitrogênio, a gente pode entrar um pouquinho na indústria da amônia, tá? Que, ao meu ver, pode não ser o mais produzido, né? Mas é um dos mais importantes, assim. Porque quando a gente para poder analisar, por exemplo, nessa imagem aqui que eu trouxe, veja que aqui eu não tenho gás amônia, né? Eu tenho só nitrogênio. Por quê? Muito do nitrogênio que eu tenho aqui, ele vai ser justamente produzido para poder sintetizar amônia. Então, uma coisa acaba puxando a outra, né? E eu tenho dentro do seu histórico que em 1898, Sir William Hansen, ele foi o descobridor dos gases nobres e ele previu uma catástrofe para a humanidade. A escassez de fertilizantes nitrogenados para meados do século XX, o que provocaria uma redução desastrosa da produção de alimentos em todo o mundo. Ou seja, as fontes que se conhecia de nitrogênio aqui era basicamente os salitres, né? Então, a galera ia lá, aquecia os salitres ou outra estrutura nitrogenada, mas todas naturais, para poder fazer a retirada do gás de nitrogênio. E ali você podia produzir alguns fertilizantes nitrogenados. Mas, o que é que ele pensou? Olha, basta fazer uma conta bem simples. O crescimento demográfico, ele cresce numa escala praticamente exponencial, né? Ou seja, o crescimento da população, a quantidade de pessoas, quanto mais pessoas você tem, mais pessoas elas podem produzir, né, por assim dizer, e esse crescimento é muito rápido. E
o nosso planeta ele vai ter capacidade de produzir alimento para todas essas pessoas? Né? Foi mais ou menos esse o questionamento. Então, o cara ele já lançou nessa daí, e justamente com a preocupação de chegar nessa catástrofe, por assim dizer, né, nesse colapso do sistema de produção alimentar, alguns cientistas começaram a pesquisar sobre isso, né, procurar alternativas para poder resolver esse problema. Então foi aí que em 1908 entrou o Haber, né, Fritz Haber. É o mesmo Haber daquele processo Haber-Bosch, né, que a gente estuda lá na química inorgânica. Pronto, foi esse carinha aqui. E ele deu um grande passo para poder solucionar o problema da fixação de N2 atmosférico e amônio, sem precisar da ação de outros organismos. Então, olha só. Haber criou uma forma de reagir o N2 com o nitrogênio na presença de ferro em temperaturas e pressões elevadas, o chamado processo Haber. Né? Então, se eu consigo produzir a amônia, eu posso aplicá-la no solo, ou posso fazer outra reação para que ela se torne mais estável. Eu aplico no solo, e aquele nitrogênio pode ser fixado ao solo e futuramente absorvido pelas plantas. Então pronto, eu resolvi uma parte desse problema. Né? Mas ainda assim eu precisava melhorar o meu sistema, ele ainda não estava completo. Então, entre 1908 e 1913, o outro químico alemão, o Bosch, ele aplicou e desenvolveu o processo Haber para a produção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio, submetidos a elevadas pressões e temperaturas. Então aqui ele trabalhou, pesquisou para poder achar as melhores condições de trabalho nesse ciclo. Tá? E aí por isso que é conhecido como processo Haber-Bosch, porque Haber ele foi o cara que desenvolveu e Bosch foi o cara que aprimorou. Inclusive, desenvolveu as variáveis de processo mais eficientes, que eu vou até mostrar para vocês aqui. E aqui, comentar com vocês um pouco sobre aquela situação que eu comentei com vocês antes. Né? Que, da mesma forma que eu tenho essa reação aqui, trazendo algo muito benéfico, que é a produção de alimentos, eu posso ter algo também muito maléfico. Tá? Então, olha só o que aconteceu. O processo de Haber-Bosch é uma reação de vida e morte. Né? Então, primeiro, a amônia desenvolvida pelo processo de Haber-Bosch proporcionou a produção de fertilizantes nitrogenados, aumentando a produção da agricultura em grande quantidade no planeta. Estima-se que atualmente cerca de metade da humanidade tem a sua subsistência alimentar associada com o processo de fixação de nitrogênio desenvolvido por Haber-Bosch. Né? Ou seja, metade da população da Terra depende desse processo. Tá? Por outro lado, né, quando a gente para poder analisar, tanto o Haber como o Bosch eram alemães. Ó, alemão. E teve um grande marco histórico da Alemanha que a gente conhece, né, que foi uma das coisas bem tensas que aconteceu no mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial, basicamente para poder ter a produção de espoletas, de pólvora de forma geral, para poder fazer explosivos, a Alemanha utilizava o chamado salitre do Chile. Devido a algumas pressões comerciais, as barreiras de importação começaram a ser fechadas. Então a Alemanha se viu no momento que ela não conseguia mais produzir pólvora. Como é que se ganha uma guerra sem pólvora? Né? Então eles pegaram esses processos do Haber-Bosch e eles começaram a produzir amônia, mas agora com a finalidade de desenvolver, de produzir materiais explosivos. Tá? Então estima-se que entre 100 e 150 milhões de mortes em conflitos armados durante o século passado possam estar diretamente relacionados ao uso do processo desenvolvidos por Haber e Bosch. Então, você vê, da mesma forma que ela serve para poder produzir alimentos, ela serve para poder trazer destruição. Né? É aquela história que eu costumo dizer. O químico, ele é o cara que pode ter o poder na mão. E como ele usa, aí é outra história. Né? A galera pode entrar na história sendo vilão ou sendo mocinho.
Aqui os caras entraram como mocinhos. Né? O processo que eles fizeram não é consequência dessas mortes. Isso aqui já é coisa de governo. Né? Então a matéria-prima na produção da amônia basicamente é o hidrogênio molecular e o nitrogênio molecular. O nitrogênio nós vimos, né? Ele é obtido a partir do atmosférico. Já aqui, no hidrogênio molecular, ele é obtido basicamente a partir da eletrólise da água, tá? Mas atualmente ele é extraído de hidrocarbonetos de origem petrolífera. Então eu tenho esses dois métodos de produzir esse cara. E sob condições específicas, né, eu consigo fazer com que esses dois reajam para poder virar amônia. Então o processo de Haber-Bosch, ele basicamente segue essa equação, né? Nitrogênio gasoso reagindo com 3 hidrogênios gasosos, produzindo 2 moléculas de amônia. E veja que é uma reação exotérmica, né? Ela está liberando energia. E note que minhas condições operacionais são temperaturas entre 400 e 600 graus Celsius, pressões entre 140 e 340 atm, e eu utilizo catalisadores de ferro com pequenas impurezas de óxido de alumínio, óxido de manganês, cálcio, né? Óxido de potássio. E aí, podia até ser feito um questionamento, né? Ó, se eu tenho uma reação que é altamente exotérmica, por que eu trabalho com temperaturas elevadas? Né? Então, isso daqui cabe muito ao equilíbrio da minha reação, tá? Porque se eu tiver temperaturas menores, possivelmente eu não vou ter uma quantidade desejável de produtos. Olha só o diagrama de fase da produção da amônia. Isso aqui é Fisicoquímica 2, não sei se vocês lembram. Mas, ó, percentual de amônia pela temperatura em diferentes pressões. Veja que a pressão que eu utilizo do ciclo de Bohr-Haber, normalmente ele está entre 140 e 340 atm. Vou pegar aqui a linha do 300, tá? Veja que se eu tiver temperaturas baixas, eu vou ter aqui um percentual de amônia ainda na fase líquida bem grande. Eu preciso fazer que ele vá para a minha fase gasosa. Então, eu venho aqui, aqueço até temperaturas que vão estar aqui entre 400 e 600, para que eu possa ter uma quantidade de amônia gasosa maior, né, e a partir daqui eu posso extraí-la. Tá? Esse outro diagrama aqui, por exemplo, ele vai mostrar o percentual de amoníaco também, só que em função da pressão. Então, veja que pressões entre... A partir de 400 eu já perdi esse eixo de crescimento, né, inicial, e aí eu já vou trabalhar nas minhas condições operacionais de tal forma que eu vou gastar menos no processo para poder ter um mais de produto. Né, e as condições especificadas foram essas. Então o processo de Haber-Bosch é bem simples, tá? Basicamente aqui no meu reator, posso colocar ele em algumas condições. Coloquei aqui, por exemplo, a 500 graus Celsius e 200 atm de pressão. E aí, ao adicionar nesse reator os gases de nitrogênio e hidrogênio, eles vão passar aqui pelo meu catalisador. Esse catalisador vai promover uma aceleração da minha reação sem mexer no seu rendimento. E aí esse gás vai passar agora por esse duto superior, tá? Aqui eu vou ter o nitrogênio não reagido, o hidrogênio não reagido e o gás amônio, que vão passar aqui por esse resfriador. Nesse resfriador, o gás amônio ele vai se liquefazer e vai cair aqui na fase líquida, a menos 33 graus Celsius. E o que é gás ainda, né, nitrogênio e hidrogênio, passa por uma bomba de recirculação e é injetado novamente no meu reator. Tá? Então veja que é um processo bem simples. Basicamente é colocar os gases a reagir em condições específicas. E quando eu falo de aplicação da amônia, eu tenho aqui uma infinidade de coisas para poder trabalhar, né? Então, ó, na produção de fertilizantes como o sulfato de amônio, nitrato de amônio, ureia, fosfato de amônio, na produção de fibras como o nylon, na produção de plásticos, que a gente viu também muito isso aqui, né? Na produção de explosivos, no caso por meio do ácido nítrico, e alguns produtos químicos como detergentes e amaciante de roupa. Né? Então, veja que a aplicação dele é imensa. Eu tenho aqui uma gama muito grande de indústrias que dependem das aplicações da amônia. E quando a gente fala em termos de
economia, aqui a gente vai ter assim, números absurdos, tá? Então, por exemplo, a importação de amônia no Brasil gira ali ao redor dos 34 milhões de toneladas, tá? Em 2020. Note que a nossa indústria de produção de amônio vem caindo, né, com o tempo, ó. A gente não está dando conta aqui, mas em compensação a gente importa muito porque a gente precisa disso, né? Então, vamos ver os dados de entrega, que é o que a gente precisa. Olha só, 40 milhões de toneladas. Isso em 2020, né? Quando você vê 40 milhões de toneladas, é material suficiente para poder... Nós temos aqui um olhar muito diferenciado na indústria da produção de amônio, né? Outro gás muito importante também no viés industrial é o cloro gasoso, tá? Muito do que a gente conhece das estruturas que possuem cloro vão utilizar o cloro gasoso, vão usar o cloro gasoso nos seus processos. Então, em 1630, aqui, o cloro ele foi reconhecido como um gás pelo químico Jean-Baptiste van der Helmont, né? Esse senhorzinho aqui. Em 1744, ele foi identificado pelo sueco Carl Wilhelm Scheele por meio da reação do ácido clorídrico com o óxido de manganês, né? Então, eu tive aqui a produção de cloreto de manganês mais 2 águas e liberando cloro gasoso. Já em 1810, o Sir Murphy Davy, ele demonstrou que se trata de um elemento químico e lhe deu o nome de cloro, devido à sua coloração amarelo esverdeado. A matéria-prima que eu tenho para a produção do cloro, ela basicamente vai ser a água do mar, né? Então, o cloro é encontrado na natureza combinado com outros elementos, principalmente na forma de cloreto de sódio, tá? E também em outros minerais, como a silvina, o KCl. Na carnalita eu vou ter esse complexo aí de potássio, magnésio e cloro. E é o halogênio mais abundante na água do mar, em concentrações de aproximadamente, veja aí, 18 mil ppm. Na crosta terrestre, esse está presente em menor quantidade, no caso, aproximadamente 130 ppm. Então a gente vê que a nossa maior fonte de cloro, né, ele vai ser a água do mar. E quando eu digo cloro, eu estou dizendo o cloro na forma de cloreto, não do cloro gasoso ainda, tá? O cloro, ele é obtido principalmente a partir da eletrólise do cloreto de sódio, tá? Isso em solução aquosa, que é o denominado processo cloro-alcali. Então, estava até dando aula de cinética, foi na semana passada que eu falo desse processo aqui. Se você coloca você coloca cloreto de sódio na água e faz eletrólise, você pode obter alguns produtos distintos. Um desses produtos é o cloro gasoso, o outro é o hidróxido de sódio, né? Para você poder obter o sódio metálico, você teria já que fazer uma eletrólise ígnea, que é uma eletrólise na ausência de água, tá? Então, nessa indústria cloro-alcali, ela está sempre associada a esse tipo de processo, vai depender do produto que eu desejo, mas normalmente processos eletroquímicos, tá? Eu posso ter 3 métodos na obtenção desse cloro. Pode ser a eletrólise com célula de amálgama de mercúrio, eletrólise com célula de diafragma e eletrólise com célula de membrana, tá? Esses são os 3 principais. Então, olha só, eletrólise com célula de amálgama de mercúrio é um processo bem bacana que eu tenho refluxos constantes e eletrólise in situ. Olha só que legal. Eu vou ter aqui a entrada da minha solução de cloreto de sódio, tá? Então, o cloreto de sódio passa por essa solução e aqui na parte de baixo eu tenho os meus 2 eletrodos. Eu tenho eu tenho aqui o ânodo, né? E o meu cátodo vai estar sobre toda essa esteira aqui também. Então o que é que vai acontecer? Quando eu tenho aqui essa esteira de mercúrio passando embaixo, que é o meu cátodo,
eu vou ter as minhas espécies de cloro sendo adsorvidas a ele e promovendo a reação. Esse cloro gasoso, ele começa a reagir, né? Vai sofrer o processo de... Opa, desculpa. No caso aqui, o sódio metálico começa a reagir, né? Vai receber um elétron sofrendo a redução e vai virar o sódio metálico por alguns instantes. Depois esse sódio metálico reage com a água, volta a ser sódio mais e vem aqui carreado no fluxo, né? Em contrapartida, quando eu tenho aqui no meu cátodo, em contato com... Pronto, que o meu ânodo, em contato com essa solução, eu vou ter aqui o processo de oxidação do cloro, né? Então eu vou ter aqui esse Cl- ao entrar em contato com esse ânodo, ele vai sofrer uma oxidação, virando Cl2, liberando 2 elétrons. Esse Cl2, uma parte pode até ficar dissolvido, né, a minha solução, mas outra parte ele vem aqui para esse bolsão superior e ele sai por essa chaminézinha aqui. O cloro gasoso sai por esse duto, enquanto os resquícios de hidróxido de sódio vão sair por essa região. Esse mercúrio que eu tenho aqui, que passa constantemente por baixo, né, que vai ser o meu cátodo, ele cai em um outro recipiente no qual ele vai sofrer um processo de lavagem e é refluxado novamente para o início do meu sistema, para poder ser essa célula de amálgama, né, que é chamada para ser esse leito de mercúrio. Tá bom? O outro que eu posso ter é uma eletrólise com células de diafragma. Esse diafragma nada mais é do que uma barreira que pode separar duas soluções, tal qual a membrana que eu vejo na osmose. Então, basicamente o que é que vai acontecer, né? Eu vou ter aqui do meu lado esquerdo uma solução saturada de cloreto de sódio. Então, eu tenho água, tenho cloro, tenho cloreto e tenho sódio. Tá? O meu ânodo vai ficar desse lado. O ânodo é o eletrodo no qual ocorre a oxidação, né? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu tenho aqui o ânodo desse lado, o meu cloreto vai reagir virando cloreto gasoso, tá? Desculpa, virando cloro gasoso. Quando ele vira cloro gasoso, o que é que vai acontecer? Ele vai ser purgado por essa saída aqui de cima, mas eu tô ainda sem equilíbrio, né? Aqui eu preciso manter o equilíbrio da minha reação. Então, por isso, para poder manter o equilíbrio, eu vou ter esse diafragma aqui, que é permeável. O meu excesso de Na+, vai passar para este outro lado, no qual eu vou ter o meu cátodo. Então, aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter as espécies OH- e Na+, né? E eu vou estar promovendo aqui a redução dessas espécies. A redução da água, por exemplo, vai liberar o gás hidrogênio, que vai ser purgado, vai ser retirado por meio dessa outra saídazinha de gás aqui do outro lado. E os meus resquícios de solução, né, aquilo que não reagiu, vai sair no meu sistema na forma de soda cáustica. Né? Ou seja, eu consegui produzir aqui o gás cloro, consegui produzir hidrogênio gasoso e produzir também hidróxido de sódio. Por isso que a gente diz que a indústria do cloro gasoso normalmente chama de indústria cloro-soda, porque normalmente se eu produzo cloro, eu vou produzir também as sodas, né, que seriam os hidróxidos. O outro que eu tenho aqui é a eletrólise com célula de membrana. É bem parecido com o anterior, mas a diferença aqui é na seletividade dessa minha membrana, né? Então, essa membrana que eu tenho aqui, que dá o outro é do diafragma, eu tenho aqui íons de sódio que podem permear ou não, né? Isso muda um pouco da minha concentração. Então, olha só o que é que vai acontecer. Eu vou estar adicionando aqui ao meu sistema o meu cloreto de sódio saturado, e aqui, da mesma forma, eu tenho um ânodo do meu lado esquerdo. Nesse ânodo eu vou observar os processos de oxidação. Então, os íons cloreto vão virar vai virar cloro gasoso, que vai sair por aqui. Eu vou ter também aqui logo um despejo, né, para poder evitar o excesso de cargas positivas aqui, eu já posso dispensá-las diretamente. Mas, por outro lado, eu posso ter os íons de sódio que podem passar por essa membrana aqui e chegar na outra solução no qual eu vou ter o meu cátodo.
Onde nesse cátodo eu vou ter o processo de redução, vou produzir hidrogênio gasoso, que sai por aqui também, né? Mas eu vou ter aqui soda cáustica em diferentes concentrações que podem ser acumuladas nesse outro recipiente, né? Então aqui eu tenho um certo refluxo de soda cáustica para poder manter a condutância aqui sempre alta e para poder preparar melhor os meus reagentes. Então, detalhezinho aqui, ó, que a produção do cloro gasoso no Brasil tem uma tecnologia que utiliza muito mais a de diafragma, né, a metodologia de diafragma que corresponde a 63% da produção, sendo 9% diafragma sem asbestos, que seria um aditivo, e 54% com crisolita. Em seguida vem a tecnologia de membrana, com 23%, e a de mercúrio com 14%. Tá? Isso aqui eu peguei a capa da Abriclor, tá certo? Isso aqui é uma capa da revista da Abriclor, que é a Associação Brasileira de Produtores de Cloro e Soda, tá? Então, aqui para vocês verem que até na própria revista eles já deixam tudo explícito, né? Cloro e soda na produção direta, onde a principal matéria-prima vai ser água, cloreto de sódio e energia elétrica, né? Quando eu falo das aplicações do cloro gasoso, podemos ver também que eu tenho uma série de aplicações, né? Desde que vai de um tratamento de água de esgoto amplamente utilizado é a cloração, né? Que já foi no SAI, por exemplo, que era uma das nossas visitas. Podia ver muito bem a parte de tratamento de água, por meio da cloração. A produção de papel se emprega o cloro no branqueamento da polpa. Na produção de plásticos, como o PVC. Utilizado na síntese de numerosos compostos orgânicos e inorgânicos. E empregado como agente oxidante. Então podemos ver aqui que a gente tem uma aplicação bem vasta mesmo do processo do cloro gasoso, né? E quando a gente fala da parte econômica, isso aqui também peguei da Abriclor, tá? Então podemos ver aqui, por exemplo, que botar bem aqui, ó, consumo aparente. Aqui. Quando eu vejo as diferenças, né, o acumulado de dezembro até janeiro, eu vejo que o consumo aparente, ele está em 2020, foi de 792.748 toneladas. Né? Coisa pra caramba. Ou seja, aqui a gente está entrando na faixa de quase bilhões de quilos. Né? Mas veja que a gente ainda não usa nossa capacidade instalada total. Veja que nossa capacidade instalada é de quase 1.500.000 e nós utilizamos aqui quase 800. Isso aqui se deve a uma série de fatores, como o valor de produção. Tá? Infelizmente, uma das grandes verdades é que aqui no Brasil a gente acaba pagando tanto imposto para poder produzir nossos próprios insumos, que sai mais interessante importar. Né? Ou seja, a taxa de imposto sai mais cara do que a taxa de importação. Então, por isso a gente acaba não produzindo tanto aqui. Muitas vezes a gente importa esses insumos para poder ter uma questão de custo mais baixo. Então, eu coloquei aqui a média anual de utilização e capacidade instalada, né? Que aqui no caso, veja que nós tivemos uma queda muito substancial na nossa produção. Né? De 2016 para 2020, ele basicamente só veio caindo. Né? Basicamente devido a essa estrutura de insumos, porque se a gente para poder analisar, a água nós temos aqui em abundância. Cloreto de sódio nós temos em abundância. Agora, por exemplo, imposto sobre produção e energia elétrica, que isso aqui são processos de eletrólise, né? São insumos tão caros aqui que não está valendo a pena. Então, está sendo muito mais jogo a gente importar. Né? Então, aqui basicamente, os acumulados da produção do cloro em 1.000 toneladas, né? De janeiro até dezembro ao longo dos anos. E a gente tem também um outro gás industrial muito utilizado, né, muito necessário, que é o ácido clorídrico. Para quem
não sabe, o ácido clorídrico, ele é um gás, sim, e por isso nós utilizamos ele simplesmente em soluções diluídas, para que ele fique aderido à água, e além nós podemos ter uma maior aplicabilidade dele, tá? Mas o ácido clorídrico por si só, ele é um gás mesmo. Então, aproximadamente no ano de 800, o alquimista persa Jabir ibn Hayyan, também conhecido por Geber, ele, misturando sal comum com ácido sulfúrico, obteve o primeiro relato de HCl. O nome ácido muriático significa pertence à salmoura ou a sal, né? Ou seja, aqui eu tenho justamente que foi o ácido proveniente do sal comum. Por isso veio esse nome. E aqui naquela reação, né, dele, eu vejo que eu tenho cloreto de sódio reagindo com ácido sulfúrico para poder formar o sulfato de sódio mais ácido clorídrico. Então, esse foi o primeiro relato que nós tivemos. Depois, já em 1863, o cloreto de hidrogênio, né, que seria o ácido clorídrico, quando dissolvido em água, ele é obtido na conversão do sal em carbonato de sódio, era lançado diretamente à atmosfera. Então já viu o problema, né? A partir da proibição imposta pelo Alkali Act, os produtores de carbonato de sódio foram obrigados a dissolver o gás em água, produzindo assim o ácido clorídrico em escala industrial. Então, aqui nós tínhamos um grandíssimo problema. Imagina, você está jogando o tempo todo HCl na atmosfera. Esse cara na forma gasosa, tudo bem, pode nem ser tão agressivo, mas aí em contato com a água da atmosfera, né, ou das nuvens, ele poderia se acumular e fazer a famosa chuva ácida. E aí, os materiais que nós tínhamos carbonáceos, eles poderiam reagir, como por exemplo, aqui eu peguei justamente essa estátua com um propósito para poder dizer o seguinte. Essa daqui é a estátua de Nicolas Leblanc, tá? Que ele foi um químico cirurgião francês que descobriu como produzir barrilha do sal de cozinha comum. Barrilha é justamente o carbonato de cálcio, né? Mas olha só essa estátua aqui, a cor dela. Ela tem uns tons mais esverdeados, né? Além do cinza. Ai, desculpa. Nós podemos ver aqui que tem alguns tons meio que escorrem aqui pelo rosto, né? Sabe o que é isso aqui, basicamente? Esse daqui são efeitos de chuva com caráter ácido, que veio pingando aqui e veio reagindo. E nessa reação, nós tivemos a descarbonatação dele, ou seja, esse ácido acabou reagindo um pouco com as estruturas carbonatadas do mármore ou do granito. O ácido clorídrico surgiu justamente disso, né? Desse cloreto de hidrogênio misturado com a água para poder evitar a sua emissão direta na atmosfera. Normalmente a produção em grande escala do ácido clorídrico é quase sempre integrada a outra produção química em escala industrial, tá? Então você está ali produzindo alguma coisa, liberou cloro, joga na rede, tá bom? Mas a gente pode ter a síntese direta, tá? Que no caso no processo industrial do cloro-alcali, uma solução de sal sofre eletrólise, produzindo o gás cloro, e o gás hidrogênio do outro lado, e o hidróxido de sódio. Por combustão do hidrogênio em ambiente clorado, pode ocorrer a formação do cloreto de hidrogênio. Então veja aqui, basicamente o que eu estou fazendo aqui eu já estou pegando um produto lá da minha indústria do cloro-soda, e a partir daí eu já estou fazendo a reação do meu hidrogênio, né, com o meu cloro para poder obter meu produto final. Já é atrelado uma coisa à outra. Eu posso ter também a chamada síntese orgânica do HCl. Tá? Atualmente, boa parte do ácido clorídrico industrial é produzido justamente com a formação de compostos orgânicos clorados, ou seja, eu obtenho um produto que é do meu interesse e o subproduto é o HCl, e eu posso aproveitar isso. Então, como por exemplo, nós temos o Teflon, os gases Freon e outros CFCs, ácido cloroacético e PVC. Geralmente, o ácido clorídrico produzido dessa forma é apresentado na própria planta química que o produz. Tá? Então, por exemplo, se eu pego aqui esse tolueno e eu reajo ele com cloro gasoso
isso na presença de cloreto de alumínio no escuro e a frio, eu vou fazer a cloragem dele, a halogenação dele, e eu vou produzir um cloro tolueno, né? Tipo, 2 cloro tolueno. Se eu reajo o paracloro tolueno com ortocloro tolueno, opa, desculpa. Eu que viajei aqui. Eu posso formar o ortocloro tolueno, ou paracloro tolueno, e isso mais HCl, né? Justamente um cloro que é liberado aqui da reação da quebra do meu CO2 e o hidrogênio que estava na minha estrutura cíclica. Aqui é um esqueminha no qual a gente pode ter, tá? A produção do ácido clorídrico. Então, olha só. Aquele processo primeiro, né? A galera adiciona aqui persulfato de sódio, adiciona ácido clorídrico e sal, né? No caso, o meu sal de cozinha, cloreto de sódio. Então, eu vou aquecer isso daqui, tá? Quando eu aqueço, eu vou ter essa chaminé, tá? Que vai eliminar aqui alguns vapores, mas dos gases dessa chaminé, eu posso jogar ele numa torre de resfriamento, tá? Essa torre de resfriamento vai jogar isso aqui num sistema contendo ácido sulfúrico. Depois, eu vou ter aqui um refluxador que vai jogar no meu depósito de ácido concentrado, tá? O outro, que eu tenho aqui da minha torre de resfriamento, pode vir para o resfriador absorvente. Eu vou poder rejeitar uma parte dos gases. E aqui eu vou jogar o que sai daqui vai para o meu depósito de ácido concentrado também. Ou ele pode vir aqui para um extrator, para vir para o depósito de ácido diluído, para poder depois ser concentrado e vir aqui de novo para o ácido concentrado, tá? Então vejo que basicamente é o tratamento dos vapores que eu tenho dessa reação aqui no seu aquecimento, né? Da reação do sal com o ácido sulfúrico. Aqui eu coloquei o outro processo, tá? Um processo um pouco mais amigável, onde eu tenho o aquecedor de salmoura. Então veja que aqui eu tenho água com sal, né? E aqui eu vou colocar alguns reagentes para poder precipitar cálcio e magnésio, tá? Para deixar meu sistema livre desses dois caras, porque eles podem promover aqui formação de outros óxidos. Depois eu vou ter o depósito da salmoura e vou aquecer ela de novo. Ao aquecer, eu vou colocar ela numa célula eletrolítica. Aqui eu vou promover a eletrólise. Dessa forma eu vou estar produzindo o cloro gasoso, tá? Que eu vou estar tirando ele. Vou produzir também hidrogênio. Se eu pego o cloro gasoso e o hidrogênio gasoso, eu posso jogar ele num forno, tá? E depois numa torre resfriadora. No forno, quando eu promovo a combustão do hidrogênio e do cloro, eu vou já promover aqui a formação do ácido clorídrico, tá? Depois eu resfrio, passo ele para um resfriador absorvente, que no caso também é água para poder liquefazer ele, né? E aqui eu vou ter o depósito do ácido concentrado. Ou seja, eu fiz a formação do gás do hidrogênio de cloro aqui, e aí depois, quando eu resfrio e adiciono água, ele vira o ácido clorídrico, tá? Das suas aplicações do ácido clorídrico, eu tenho várias também, como a gente está vendo aqui, de todas essas indústrias, né? Mas separei algumas aqui no caso. Utilizado em laboratórios e processos industriais, principalmente na formação de haletos orgânicos, como a gente viu anteriormente, né? Na formação de algumas outras estruturas, como Teflon, Freon, CFCs, assim por diante. Ele é utilizado na extração do petróleo, utilizado na produção de corantes, na hidrólise de amidos e proteínas, utilizado na decapagem ácida e no comércio é encontrado com impurezas recebendo o nome de ácido muriático, que é utilizado principalmente para a limpeza de pisos, paredes de pedra ou azulejos, né? Então, basicamente, esse ácido muriático, ele nada mais é do que o meu ácido clorídrico diluído e com algumas impurezas, tá? E aí, eu procurei alguns aspectos econômicos do gás cloro, mas, assim, achar ao longo dos anos foi bem difícil, sabe? Não encontrei. Mas aí eu peguei uma informação bem antiga, que eu tirei do livro do Shiver, e eu peguei informações da Abricor, que já eram referentes a 2020. Tá? Então, pelo menos para poder a gente fazer o comparativo. Mas olha só, produção de ácido clorídrico em milhares de toneladas, né? Então nós podemos ver aqui
que ao longo dos anos, ó, 1950, eu tinha 618. 1960, 970. Eu tenho uma produção crescente, né? Ao longo dos anos. Então veja que em 1974 estimava-se uma produção de 2.404 milhões de toneladas. Imenso, né? Absurdo. Quando eu olho agora em 2020, olha o quanto isso daqui tá. 760. Nós estamos em 243,2 mil milhões de toneladas. Desculpa. 243 milhões de toneladas, mil toneladas. E de importação eu tenho 762 toneladas. Tá? Então, veja que são valores que mudaram muito, né? Infelizmente, a gente está ainda importando muito e produzindo pouco, mesmo tendo o nosso parâmetro, posso dizer assim, nossos recursos em maior quantidade, né? Mas esse é um grande problema. Enfim, então a gente falou sobre gases industriais, falamos de vários gases, né? Desses vários gases falamos de oxigênio, nitrogênio, CO2, amônia, falamos de gás cloro, de ácido clorídrico, né? Dentre suas especificidades. E era isso. E aí eu pergunto para vocês, dentro desses assuntos de indústria de gases industriais, alguma dúvida, pergunta, comentário? E aí?